Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro está no exterior, não está exercendo mandato, o gabinete está sendo pago pelos cofres públicos. O que vai acontecer com o deputado? A Comissão de Ética arquivou o processo contra ele e o PL quer ampliar o tempo dele, o tempo possível para essa licença. E aí? É incompatível o exercício do mandato sem a presença no país. É constitucional, é regimental isso, né? Porque nós temos lá dizendo que o exercício do mandato parlamentar ele tem que se dar de maneira física presente, né? Tanto é que quando nós não permitimos o deputado Eduardo Bolsonaro exercer a liderança da minoria, porque regimentalmente a própria Secretaria-Geral da Mesa nos deu um parecer nesse sentido, que era completamente inviável o exercício do mandato parlamentar e ainda mais de uma liderança sem um parlamentar estar em território nacional. Então, a situação do deputado Eduardo Bolsonaro ela está caminhando com faltas que ele está levando nas sessões e nós daremos a ele o tratamento regimental que qualquer parlamentar teria, sem nenhum privilégio e sem também nenhum prejuízo. É cessação do mandato caso ele atinja aquele número de faltas, é isso? Atingindo o número de faltas, eu penso que ali deverá haver algum questionamento acerca do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Temos que aguardar para poder saber. Eu não estou acompanhando numericamente essas faltas, mas eu sei que ele está levando faltas por não participar das sessões, por estar, melhor dizendo, fora do território nacional. Hoje, lá com os professores, o coro que o senhor ouviu foi sem anistia, sem anistia. O senhor tem ouvido sempre esse coro. E aí? O projeto que está com o deputado Paulinho da Força saiu de anistia para dosimetria. O que vai acontecer com ele? Eu estou aguardando o deputado Paulinho concluir o texto. Que o Congresso tem conversado, principalmente a Câmara dos Deputados, é que é preciso que esse texto seja construído a quatro mãos, também com a participação do Senado, para que a Câmara não possa, infelizmente, como foi o episódio da PEC da blindagem, entrar em uma matéria que o Senado não vai apreciar. Então, é preciso que isso seja construído a quatro mãos, não que uma casa dependa da outra, mas como trata-se de um tema bastante sensível, onde nós queremos poder, de certa forma, construir uma solução para aquelas penas que foram dadas, concedidas de maneira exagerada, elas possam ser revistas pelo próprio Poder Judiciário, podendo, de certa forma, também mandar para casa essas pessoas que ainda estão presas pelo que ocorreu no 8 de janeiro e essas pessoas não tiveram um papel tão central na organização, no financiamento do que foi aquela manifestação e, de certa forma, poder caminhar para um distensionamento. Eu defendo a descompressão dessas relações entre as instituições, porque isso traz de volta a harmonia que nos é constitucional. Nós temos que trabalhar sempre por essa boa convivência entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E a ideia desse projeto é justamente nesse sentido, de poder dar até ao presidente Lula a condição de sancionar um projeto, se ele assim concordar, que possa também sinalizar que há uma conscientização de todos, porque se esse projeto venha a ser aprovado, é o próprio Supremo que vai interpretar, que nós podemos sim ali fazer uma revisão dessas penas que foram concedidas. Então vamos aguardar o texto, havendo a apresentação do texto, nós levaremos ao Colégio de Líderes e a partir daí a pauta será estabelecida. Amanhã devem ser votados os vetos do presidente Lula ao PL do licenciamento. O governo estava querendo adiar. O que o senhor diz? Será adiado ou será votado amanhã? A última posição que eu tive é que haveria uma conversa de ministros do governo com o presidente do Congresso, que é o senador Davi, tentando, de certa forma, adiar essa reunião de amanhã, visando, inclusive, construir um acordo com a medida provisória que foi editada, tratando da licença lá expressa, que é a LAI, e também de um outro projeto de lei auxiliar que veio com urgência, essa urgência foi retirada, para que um grande acordo fosse construído no que diz respeito a essa questão do licenciamento ambiental. Eu penso que se isso acontecer, talvez seja o melhor para o governo, porque se esses vetos vierem a ser pautados amanhã, eu penso que uma grande parte deles tem grande chance de serem derrubados tanto na Câmara como no Senado. O senhor disse em fevereiro que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. E depois do julgamento do STF, o senhor mudou de ideia a respeito disso? Olha, Miriam, não se trata de uma mudança de ideia. O que é que eu entendo? Eu entendo que aquela
conformação, da manifestação, nós tivemos ali muitas pessoas que acho que nem sabiam por que estavam ali, que estavam apenas revoltadas com o resultado da eleição e agiram de maneira muito grave, né? As instituições elas foram atacadas, elas foram bastante depredadas, elas foram atacadas realmente, não é, por esses manifestantes, tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E as penas que foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal, que aqui diga-se foi muito enérgico, foi importante o papel do Supremo na manutenção da nossa democracia, até para que o tratamento fosse pedagógico, no sentido dessas manifestações não voltarem a ocorrer, deram uma demonstração da solidez das instituições democráticas do Brasil, apesar de termos uma democracia ainda muito jovem. E aí tivemos algumas pessoas que participaram, digamos, de um núcleo central, que realmente participou da organização daquilo tudo. E eu penso que tem que haver uma diferença de tratamento nisso, para que não sejamos exacerbadamente punitivistas com quem não merece e para que também não venhamos a aliviar para quem merece uma pena realmente séria, porque tramou, porque planejou, porque financiou. Eu acho que essas pessoas elas têm que realmente terem penas mais graves, porque o que realmente aconteceu foi um fato extremamente triste para a nossa história e nós temos que, de certa forma, nos posicionar de maneira muito firme para que episódios dessa monta não voltem a acontecer em nosso país. Quer dizer, o 8 de janeiro em si a manifestação, não, mas você está dizendo que mas houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O que eu vejo, Miriam, é que tinham pessoas sim que queriam dar o golpe. Tinham pessoas sim que queriam dar o golpe. Agora, dizer que todas aquelas pessoas estavam ali organizadas para dar um golpe, eu acho que é um exagero nisso. Por isso que eu defendo essa questão do projeto de lei que possa fazer uma revisão para que a partir daí se coloque no lugar devido quem teve um papel central nessa organização e quem não teve e estava ali muito mais como manifestante, muito mais como uma pessoa revoltada, que agiu de maneira grave e que merece ser punida por aquilo sem nenhum mas exagero. Aquele núcleo crucial, o ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles ministros, aqueles generais, a senhora acha que eles tentaram, eles tramaram? Olha, eu penso, o que eu penso assim, Miriam, sobre aquela questão do dia 8, é que essas pessoas, os generais, esse núcleo duro que foi recentemente aí julgado, está em sede de embargos, eles tinham sim um desejo, talvez, de retomar o poder, não é? De poder, após a eleição, retomar. O papel do ex-presidente Bolsonaro é um papel que nós temos que, de certa forma, olhar com outro ângulo, porque o presidente estava fora do país. Ele foi embora do país, ele não estava aqui tramando, tal. Não tem como você dar um golpe estando em outro país. Não é? Então, eu penso que tem papéis ali que nós temos que, de certa forma, diferenciar. E aí, eu acho que o papel foi muito mais de conivência do que de atuação. Não é? E é importante que isso fique bem explicado para que, ao final, não se cometa injustiça com ninguém, porque eu penso que a injustiça ela é muito ruim quando ela acontece. Então, por isso o meu equilíbrio na hora de poder definir e dizer o que de fato para mim aconteceu, para que eu não possa aqui estar cometendo nenhuma injustiça com ninguém.